Olá, pessoal. O tema de hoje é racismo. Para melhor compreensão do nosso conteúdo, ele foi dividido em dois momentos. O primeiro momento, trabalharemos a parte histórica do tema racismo em si e como se desenvolveu toda essa ideia até chegar à contemporaneidade, até os dias atuais. No segundo momento, nós trabalharemos as manifestações do racismo nas sociedades atuais e o que nós podemos estar fazendo para combatê-las, certo? Mas por que discutir racismo em pleno século XXI? Já falamos tanto disso, esse tema não está abatido? Vamos ver algumas perguntas da nossa mascotinha para a nossa reflexão. Você sabia que os brasileiros consideram pessoas negras como inferiores? Você sabia que no Brasil as maiores vítimas da violência policial são negros? Você sabia que a maioria dos desempregados brasileiros são pessoas negras? Você sabia que no Brasil as maiores vítimas da violência doméstica são pessoas negras? Com estas perguntas em mente, vamos partir para alguns conceitos. Primeiro conceito de racismo. Racismo nada mais é do que o nome, a denominação, que nós damos para a discriminação ou preconceito contra indivíduos ou grupos sociais por causa da sua etnia ou da sua cor. Quando eu falo etnia, é o que nós chamávamos antes de raça, que não pode mais ser chamado desta forma. E assim, eu não me refiro aqui unicamente às pessoas negras, mas outras etnias também que podem sofrer racismo, os asiáticos, etc. O preconceito, ele é uma forma de conceito ou juízo de valor formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado. São aquelas ideias estapafúrdias que a gente tem, que a gente não estudou, que a gente não buscou um conhecimento mais aprofundado, simplesmente se acredita nela. E que muitas pessoas, por defender e acreditar em determinadas ideias, acabam inclusive agindo violentamente para a sua defesa. A discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas e objetos. Veja bem que o preconceito está mais no mundo das ideias, mas a discriminação já está na ação em si. Né? É o separar uma pessoa, né, por causa da sua cor, do seu gênero, enfim, N situações. O que nós entendemos por crime de ódio ou preconceito e discriminação racial, na verdade é uma forma de manifestação física ou verbal contra indivíduos ou grupos por conta da sua etnia, raça ou cor, né? Etnia e raça são a mesma coisa, bem como negar acessos básicos ou não a determinados serviços, né? Ou a determinados locais. Por exemplo, o fato de não deixar uma pessoa entrar em um determinado clube por ela ser negra. O fato de uma pessoa não ser atendido em determinado ambiente público, um hospital, por exemplo, por ela ser negra. Né? Aquelas manifestações que nós vemos nas redes sociais, por exemplo, contra pessoas negras. Ou as manifestações físicas mesmo, bater, agredir, né? A pessoas negras. Tem acontecido muito no que se refere à polícia brasileira, infelizmente. Todas essas são formas de crime de ódio. A Lei 7.716, barra 89 do Código Penal, prevê punições para quem praticar tal crime. Veja bem, nós temos uma lei de 1989 e que ela já vem em vigor desde essa época para combater o racismo. Porém, nós ainda continuamos como sendo um país com grandes números de casos de racismo. Né?
Essa lei já foi modificada várias vezes e atualmente ela tem várias modificações da sua forma original, no intuito de combater com mais eficácia as manifestações de racismo no nosso país. Racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte das instituições públicas ou privadas, ou do Estado e das leis, que, de forma indireta, promovem a exclusão ou preconceito racial. Nós vamos entender como racismo institucional todas as manifestações de preconceito por parte das instituições, sejam essas instituições públicas, privadas, estatais ou legais, né, que vão fazer com que o negro seja excluído. Por exemplo, aqui nós podemos visualizar a violência policial. Inclusive, o próximo exemplo vai falar disso. Se a gente parar para olhar os acontecimentos do mundo hoje, a gente vai perceber que no mundo inteiro está tendo uma grande manifestação por causa da forma truculenta como George Floyd, um homem negro americano, foi assassinado diante de todos, diante das câmeras, por um policial branco. Nós vimos também manifestações por causa do menino João Pedro, que estava brincando na sua casa e a polícia, fazendo uma operação, deu 70 tiros e matou a criança. Nós vimos um pouquinho antes da pandemia o caso do músico Evaldo de Souza Rosa, que estava passeando com a família, a polícia cercou o carro e matou todo mundo, né? Matou o rapaz, quer dizer, deu 80 tiros no carro, quando na verdade ele não era a pessoa perseguida, estavam em busca de um traficante, uma pessoa assim, que envolvimento deste ramo, e que ele não tinha nada a ver com isso, nem morava no mesmo território. Situações como essas são entendidas como racismo institucional, em que as instituições, sejam públicas ou privadas, agem de forma preconceituosa, de forma discriminatória e muitas vezes de forma agressiva em relação a pessoas em razão da sua cor. O racismo estrutural, ao contrário do institucional, ele é um racismo velado. Ele é aquele grupo de práticas, hábitos, situações e falas que já fazem parte do nosso costume e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação e o preconceito racial. É aquilo que a gente ouve muitas pessoas dizerem: ah, no meu tempo isso era uma brincadeira, agora tudo é crime. Entenderam? Tipo assim, essas brincadeirinhas que a gente ouve no dia a dia, né, que as crianças ficam brincando, aquelas musiquinhas que fazem alusão ao negro, né, que fazem alusão ao cabelo do negro, enfim, situações como esta. Mais branda e por tempo imperceptível, e por muito tempo imperceptível, esta forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa, por ser de fácil percepção. Por ser entendida como uma brincadeirinha, muitas vezes ela se estende por muito tempo, ela passa despercebida pelas pessoas negras, muitas vezes, ela se torna o motivo de determinadas reações, porém ela é justificada por ser uma brincadeirinha. Vamos ver alguns exemplos. Aquelas falas que a gente ouve no seio familiar. Não sou tua negras, as mães brigando com os maridos costumam dizer isso. A coisa tá preta, quando eu quero me referir a uma coisa ruim, é uma coisa que está difícil. Estou com inveja branca, como se a inveja preta fosse um problema, né? Denegrir a imagem de alguém, tornar negro algo ruim, né? São situações, por exemplo, de racismo institucional, que a gente fala no dia a dia e que a gente não percebe. Eufemismo, por exemplo, usar a palavra moreno para não falar que a pessoa é negra, usar a palavra mulato para não falar que a pessoa é negra ou parda, dizer que é uma pessoa de cor, ao invés de dizer que é uma pessoa preta, uma pessoa negra, enfim, porque se entende a palavra negra e a palavra preta como se fosse uma coisa negativa, e não é bem assim, né? Mas a gente usa esses eufemismos como uma forma até mesmo da gente se prevenir, né, de falar uma coisa errada, e na verdade, um grande erro. Na história, nós temos alguns pontos importantes a refletir. Não vou dizer a vocês que vou falar tudo sobre a história do racismo, porque eu não tenho o conhecimento e a propriedade aprofundada do assunto, mas um pouco
aquilo que foi pesquisado, a gente vai dar uma trabalhadinha aqui, vamos falar um pouquinho para a gente ter uma noção de que o racismo não é uma coisa nova, uma coisa tão recente assim. A palavra racismo em si, ela tem origem recente. Ela aparece numa publicação da revista Revue Blanche, de 1902, na França. Uma publicação de um teórico nesta revista, e é que ela aparece a primeira vez e ganha repercussão ao longo do mundo, né? Ela é utilizada para denominar as concepções de superioridade e inferioridade racial, que na época, na Europa, final do século XVIII, início do século XIX, ela estava muito em voga, essa ideia de raças melhores do que as outras, grupos sociais melhores do que outros. Foi abraçada por muitos cientistas da época para justificar ações políticas racistas em várias partes do mundo. O que foi justificado? Não o racismo em si, mas a ideia, a concepção de superioridade e inferioridade racial, certo? Principalmente aí neste século XVIII, início do século XIX, onde acontecem várias expansões e aquele momento do imperialismo, que nós vamos falar um pouquinho adiante, ela é utilizada, a concepção de superioridade e inferioridade racial, para justificar as suas ações. Por exemplo, a política antissemítica da Alemanha nazista, né? Foi uma forma de superioridade racial que foi feita uma tentativa de exterminação das classes raciais inferiores e aconteceram diversas barbáries, como vocês podem ver nessas imagens. Prisão de pessoas de judeus, aqui também, e o extermínio. Milhões de judeus foram assassinados nos campos de extermínio do Holocausto. Nós vamos refletir futuramente sobre este tema especificamente. O apartheid na África do Sul também foi uma forma de exclusão social, pautada na superioridade e inferioridade de raças. Observem pela imagem que tem uma corda e as pessoas negras estão de um lado e as pessoas brancas estão do outro. As pessoas negras estão descobertas e as pessoas brancas estão no espaço coberto. E aí a gente vê claramente as situações de exclusão pelas vestimentas, pelo espaço coberto dos brancos, descoberto dos negros, pela corda que separa grupos sociais brancos para um lado, grupos sociais negros para o outro, enfim. Nesta imagem também da África do Sul, nós vemos um espaço, um banheiro público, onde tem o espaço para branco e o espaço para negros. O banheiro público do branco claramente bem mais estruturado e do negro claramente mal estruturado. Aqui uma imagem do que era a cidade de Joanesburgo nesta época. Observem que à direita está a parte estruturada da cidade, toda arrumadinha, asfaltada, enfim. Um muro separa em um grande espaço de terra e à esquerda estão as aglomerações de pessoas negras. Importante citar que aqui acontece na África do Sul, que era um espaço essencialmente negro. As nações que viviam anteriormente ali eram nações negras. E aí ela é invadida pelo imperialismo britânico e eles tomam posse e empurram as sociedades negras para um espaço, para um reduto bem mais de exclusão e bem mais pobre, né? Na Índia também tem uma forma de exclusão pautada na raça, que é a ideia dos Dalits, que são originários de um agrupamento social não pertencente às famílias mais importantes da Índia. Os Dalits na Índia, eles são pessoas que estão ocupadas apenas do trabalho que não é adequado para as pessoas de altas classes. Eles cuidam da limpeza, eles cuidam dos esgotos, eles cuidam dos mortos, tudo aquilo que é considerado indigno para as outras castas. Aqui nós estamos vendo eles limpando alguns esgotos, esse aqui também limpando uma fossa, né? Então, são pessoas vistas como intocáveis, tanto que as pessoas das outras castas não tocam nem as suas sombras.
Nos Estados Unidos, aqui no nosso continente, nós também tivemos a segregação racial. Observem nessa imagem que as pessoas brancas estão na parte anterior do ônibus e as pessoas negras lá no fundo. Observem aqui neste bebedouro, o bebedouro à esquerda é para as pessoas brancas, bem estruturado, né? E uma piazinha à direita para as pessoas negras, que lá era colocada colored, né? Quer dizer pessoas de cor. Aqui nós temos uma cena que ganhou o mundo, que foi mulheres negras que invadiram uma piscina de um hotel e o dono do hotel joga ácido nas mulheres para tirarem elas, para que elas possam ser queimadas na piscina, né? Aí tem uma pessoa tentando resgatar elas, mas essa cena ganhou o mundo como exemplo da truculência e da ação violenta das pessoas em razão da discriminação racial. Isso fazia parte de uma manifestação que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Aqui nós temos o grupo conhecido como Ku Klux Klan, que é uma organização branca existente ainda hoje nos Estados Unidos, dedicada exclusivamente ao extermínio dos negros. Eles defendem a superioridade da raça branca e eles têm toda uma organização exatamente para defender a sua raça, muitas vezes, na maioria das vezes, na base da violência, né? A partir da ação de violenta mesmo, matando e exterminando os negros. Tudo isso já foi justificado cientificamente, acreditem se quiser. Até meados do século XIX, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, comecem a surgir as ideias de raça nos ambientes acadêmicos, nos estudos universitários, entre os cientistas, né? E nessa distinção de raça, começa-se a perceber, a partir de alguns cientistas que nós vamos conhecer daqui a pouco, a definição da raça branca europeia como uma raça superior e negros, indígenas, semitas e asiáticos como pessoas inferiores. Por que eles entendiam assim? Porque a ideia de civilização era a europeia. Então, tudo que acontecia na Europa era entendido como mais evoluído, como se aquelas pessoas estivessem num patamar de evolução humana bem mais alto do que as demais. Então, tudo que acontecia ao seu redor com outros povos era entendido para aquele momento como algo abaixo, aquém da civilização, certo? Isso acontecia com os negros, com os indígenas, com os semitas, que são os judeus e adjacências, os asiáticos, enfim, todos tidos como inferiores para a. Aí nós temos alguns cientistas que defenderam isso muito fortemente. Carlos Linneu, na Suécia, ele vai criar uma teoria em que ele vai afirmar, vai denominar, né, as espécies baseada numa hierarquia de raça. Ele vai elencar, a partir de determinadas características, determinados critérios estabelecidos por ele, que existem grupos sociais que estão num patamar de evolução maior do que outros grupos. Claro que, como botânico, ele se preocupava mais com a organização dos animais, mas os seus estudos também se referem às pessoas e é utilizado posteriormente. Robert Knox, na Escócia, foi o mais influente cientista racial da Inglaterra. Foi ele que estabeleceu sistematicamente a teoria sobre a relação das raças. E é a partir dos seus estudos nesta época que vai se ter posteriormente uma justificativa científica muito forte e muito bem sistematizada para que se possa fundamentar atitudes racistas, como, por exemplo, o extermínio dos judeus na Alemanha. Samuel George Morton, nos Estados Unidos, né, ele vai fazer vai desenvolver uma teoria comparativa do cérebro, né, que ele vai compreender que quanto maior o cérebro, maior a capacidade intelectual e a inteligência das pessoas. E ele vai, nas suas pesquisas, compreender, deduzir, a partir dos seus métodos, que as pessoas brancas têm um cérebro mais desenvolvido. Logo, as pessoas brancas são mais inteligentes.
né, fazendo com que as outras sejam diminuídas intelectualmente. Herbert Spencer, na Inglaterra, ele vai trabalhar uma das teorias que foram as mais utilizadas no nazismo, que é a teoria do darwinismo social. Ele era primo de Darwin e ele vai beber na fonte dos estudos do seu primo, que fala sobre a evolução das espécies, e vai desenvolver a teoria da evolução social. Vai organizar as sociedades humanas em raças superiores e raças inferiores, e vai encontrar vários critérios para essa justificativa: cor da pele, tamanho dos lábios, tamanho do nariz, aspecto do cabelo, né? Altura, enfim, várias características físicas que ele vai utilizar para caracterizar as sociedades inferiores, em detrimento das sociedades superiores, das raças superiores, que no caso ele vai englobar todas as pessoas asiáticas, brancas, né, de cabelos loiros, lábios mais finos, enfim, certo? Que era o ideal de sociedade da Inglaterra na época. Na Inglaterra também, um pouquinho mais à frente, nós vamos ter Francis Galton, que vai falar sobre o conceito de melhoramento dos seres humanos, a eugenia. Ele vai desenvolver uma ideia aqui de que, por exemplo, pessoas negras, né, para que elas pudessem melhorar os seus descendentes, elas tinham que se aproximar ao máximo das pessoas brancas. Ele vai entender que uma mulher negra, ela teria, por exemplo, um filho com um homem branco, vai ter um filho que nós chamamos de pardo hoje, que não é nem branco nem preto, ele é mais clarinho. Esta filha, casando-se com um homem branco, ela vai ter um filho branco. Né? Tem uma imagem, inclusive, que representa isso muito bem, uma pintura clássica. E assim, o que ele quer representar nisso? Que houve uma depuração da espécie, ou seja, o neto daquela senhora negra que é branco, ele tem uma capacidade intelectual maior porque a raça foi depurada, foi desenvolvida de forma que ele se tornou os seus descendentes se tornaram uma pessoa branca. É o embranquecimento da raça. Essa teoria é chamada de eugenia, né? E foi muito utilizada para o melhoramento das espécies, no Brasil inclusive. Nos Estados Unidos, tem o Charles Benedict Davenport, que ele vai desenvolver o escritório de registros eugênicos. Aqui nesse escritório vai se ter a ideia de caracterização mesmo, e que determinados espaços não são condizentes com os espaços com pessoas de cor, pessoas negras, no linguajar deles daquela época. Então eles vão segregar as pessoas negras. E é a partir dessa ideia de Davenport que vai acontecer a segregação racial nos Estados Unidos, que já acontecia o preconceito, mas agora vai ter uma base científica. De forma que vai acontecer os guetos, que são os bairros de negros, e eles não podem se misturar, por exemplo, com as pessoas brancas. Não frequentam os mesmos espaços, eles só entram no espaço dos brancos para trabalhar, porque as negras é que são as empregadas domésticas, e eles retornam para os seus espaços. E acontece muita violência policial, principalmente quando há um choque entre os negros tentando ocupar espaços de brancos, né? Vocês já ouviram muito falar em alguns bairros dos Estados Unidos, como Brooklyn, por exemplo, que são redutos de negros, espaços onde pessoas negras foram segregadas e que continuam até hoje pertencentes à cultura americana. Na Itália nós temos Cesare Lombroso, que ele vai desenvolver uma antropologia criminal, uma ideia criminal de o homem delinquente. O que ele quer dizer com isso? Que existem determinadas pessoas, segundo as suas pesquisas, que já nascem com a sua tendência para ser pessoas delinquentes, pessoas que já nascem com tendência para o crime. E que essas tendências elas não são mudadas. Ou seja, isso ele vai
atribuir como característica de pessoas de sociedades menos desenvolvidas, como os negros, por exemplo. Para que ele possa pautar a sua experiência, ele vai fazer autópsia de mais de 400 crânios, ele vai medir, vai pesar, vai fazer todo um trabalho sistematizado cientificamente e vai dar para a sociedade da época, conforme os seus critérios, uma resposta científica de que a sua teoria está correta. E vai justificar que as pessoas negras, por exemplo, como elas não são socialmente evoluídas, elas não alcançaram o grau de evolução das pessoas brancas, estas pessoas elas são naturalmente, elas têm tendência natural para o crime. O crime faz parte da sua natureza, porque elas estão mais próximas do ser humano animal do que o ser humano pessoa. Né? Então, a partir dessa ideia, vai se criando uma teoria racista muito forte, que vai, por exemplo, fundamentar a escola positiva de direito penal. E aqui no Brasil ela é muito forte na ditadura militar, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Nesse turbilhão de justificativas da ciência para tentar encontrar uma explicação que engrandeça a sociedade branca e diminua a sociedade de outras cores, seja negra ou de outras etnias, acontece o imperialismo, que é a política de expansão e domínio territorial e cultural e econômico de uma nação sobre as outras. Estados poderosos procuram ampliar e manter o seu controle ou influência sobre povos e nações mais fracas. O imperialismo ele acontece ali mais ou menos em 1500, 1400, por ali assim, e ele vai ser uma ideia muito forte na Europa de expansão da cultura europeia para o mundo. A princípio, a ideia era chegar às Índias para adquirir os seus produtos e, ao mesmo tempo, implantar sua cultura. Só que nesse momento que eles chegam, por exemplo, nas Américas. Né? Então, nós vamos ver Inglaterra e Holanda colonizando a parte da América do Norte, América Latina. E na América do Sul nós temos Portugal, que vai... a Holanda também, principalmente aqui no Maranhão, vai ter uma influência muito forte, mas Portugal principalmente. E nós vamos observar que estas pessoas vão trazer a cultura deles para esses novos povos, assim como a Inglaterra faz, por exemplo, lá na África, tomando conta dos espaços, levando para a Europa as suas riquezas, principalmente as riquezas naturais, e tentando europeizar estes povos. Algumas ações, por exemplo, como eu já havia falado, né, do imperialismo, do movimento chamado de imperialismo. A colonização das Américas, porque aconteceu dos Estados Unidos até aqui no Brasil. O imperialismo britânico, que aconteceu na Índia e na África, por exemplo. A ocupação nazista da Europa, no movimento que a Alemanha desenvolve o nazismo e começa a expandir os seus territórios, buscando dominar outras fronteiras, né? E a extensão das fronteiras da União Soviética, que ao mesmo tempo em que o nazismo se espalhava por um lado, a União Soviética também expandiu os seus horizontes, ali a Rússia tentando expandir os seus domínios. Né? São exemplos do imperialismo que nós vamos ver em detalhes na história. A invasão americana do Vietnã, bem recente também, é uma ideia, um exemplo de... No Brasil, essas ideias todas elas vão ser trabalhadas por alguns teóricos. Nós temos, por exemplo, Nina Rodrigues, aqui de Vargem Grande, no Maranhão. Ele é um médico extremamente racista, eugenista, conservador, que ele vai ver nos negros os traços físicos que dão uma predisposição para seguir o caminho do crime. Ele vai pegar a ideia de Lombroso lá na Itália e vai desenvolver essa ideia, adaptando essa ideia para a sociedade brasileira e vai cientificamente
comprovar que os negros eles são predispostos para o caminho do crime. São pessoas que já nascem com tendências para o crime. Olha que absurdo, né? Ele vai, inclusive, reivindicar que exista 2 códigos penais. Um código penal para os negros, com regras mais rígidas, e um código penal para brancos, com regras mais amenas. Afinal, os brancos eles são uma raça civilizada, né? Olha que absurdo. No Brasil também acontece a Escola Superior de Guerra, que pega muito as ideias de Lombroso, mas ela acontece, por exemplo, no meio da ditadura militar. E a ditadura militar vai expandir muito a falsa ideia de democracia racial, que de Gilberto Freire, que nós vamos ver futuramente. Que o Brasil é um país que vive em paz entre as raças, contrapondo, por exemplo, a guerrilha que acontece nos Estados Unidos, o embate constante que ainda hoje existe entre brancos e negros. Aqui no Brasil, não, a ditadura vai pregar uma imagem de que o Brasil é tudo muito lindo, todo mundo convive bem, não existe essa coisa de briga de raças, né? Enfim. Principalmente a partir de 1968, com a instituição do Ato Inconstitucional número 5, tanto ouvimos falar agora, né, em tempos de manifestações dentro da pandemia, né? A questão racial passou a configurar a Lei de Segurança Nacional, ato subversivo, e o racismo foi tratado como invenção da esquerda, incentivada por órgãos internacionais. Toda e qualquer manifestação de combate ao racismo é entendida pela ditadura militar como uma forma de implantação do comunismo no Brasil. Certo? Então vai ser entendido como um ato subversivo e vai ser combatida com toda a violência possível. Porque a grande ideia da ditadura militar no Brasil, adaptada dos Estados Unidos, obviamente, é que toda e qualquer ideia do comunismo precisa ser combatida violentamente, rapidamente, porque o comunismo não pode se espalhar, certo? Então, eles vão utilizar essa ideia para justificar, por exemplo, as suas ações pautadas no cientificismo de Cesare Lombroso, certo? Mas tudo isso abafado, né? Já que existe fora daqui uma imagem de que no Brasil raças convivem muito bem, civilizadamente, sem nenhum problema. Na realidade, o que acontecia era uma política extremamente racista, preconceituosa com as favelas. Existia uma grande expansão comercial, por exemplo, e uma ideia de que as sociedades do asfalto elas eram melhores do que a sociedade da favela. Então, todo o espaço que podia ser ocupado era ocupado, muitas vezes violentamente, e as pessoas negras, faveladas, eram empurradas para os espaços inabitáveis. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, que as favelas elas são em morros, porque são espaços que não eram práticos, não eram adequados para a construção das sociedades de asfalto, da sociedade branca, da sociedade rica, né? Então, há uma apartheid social sim ali, porque nas favelas passam a viver apenas as pessoas mais pobres. Curiosamente, ali vivem os trabalhadores da sociedade do asfalto, né? E a ditadura militar vai ver as favelas, todos os moradores da favela como marginais, bandidos, né? Muitos deles, inclusive, trabalhando em empregos informais, porque não têm acesso às condições de quem vive no asfalto. Quando eu falo asfalto, eu quero falar pessoas que moram na cidade, né? E eles vivem de bicos, da forma que podem. A repressão policial na época da ditadura, por exemplo, colocava o negro como suspeito apenas pela sua aparência, que na época era moda, o cabelo crespo, o black power, né, a cultura dos bailes blacks, bailes de jazz, que eram organizados principalmente nas periferias e favelas cariocas, nos espaços pobres, onde aconteciam os grandes bailes de blues, de jazz, a religião dos negros também, o candomblé, etc. Tudo isso acontecia dentro das favelas, que é onde existiam as maiores aglomerações de negros. E tudo isso era reprimido violentamente pela ditadura militar. Vejam essa imagem, por exemplo.
Observem que os negros nessa imagem, eles não são tratados como presos comuns. Vejam que eles estão amarrados pelo pescoço, como se faziam quando os bandeirantes estavam à procura dos índios, bem na época da Idade Média. Então a gente observa uma grande truculência, uma grande invasão de direitos aí. Num país tido como democracia racial, isso realmente prova claramente que esta ideia não existia. Na literatura nós temos expoentes fortíssimos de racismo. Um deles é Monteiro Lobato, o grande criador de Emília, Narizinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo e etc. Monteiro Lobato, ele é um escritor, ele é muito influente, um grande entusiasta, né? Ele é neto do Visconde de Tremembé, né, paulista, e ele é um grande entusiasta da eugenia no Brasil. Ele não tolera a mistura de raças, ele não tolera que os negros se misturem com os brancos. E ele defende, deixa isso muito claro nas suas obras. Se vocês lerem, por exemplo, o livro Reinações de Narizinho e As Caçadas de Pedrinho, vocês vão ver, por exemplo, que ele tem muitas expressões que são assim absurdas para o contexto atual, mas que na época passavam muito bem, né? Porque afinal o negro era visto desta forma, como alguém tendencioso para o crime. Vejam, por exemplo, esta passagem do livro dele, Choque das Raças, um livro que não pôde ser proibido nos Estados Unidos, não pôde ser publicado nos Estados Unidos, por exemplo, em razão da sua grande expressão de racismo. A mim chega a repugnar o aspecto desses negros de pele branquicenta e cabelos carapinha. Dão-me a ideia de descascados. Uma frase do livro Choque das Raças, ou O Presidente Negro, né, que ele publicou em 1929 e não conseguiu publicar nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Gilberto Freire, nesse turbilhão todo, ele vai publicar, é um escritor de Recife, aqui do nosso Nordeste, e ele vai publicar, por exemplo, o livro Casa Grande e Senzala, que é a obra precursora da noção de democracia racial no Brasil. É a partir desta obra que vai se gerar e criar a ideia de que no Brasil as raças convivem muito bem. Né? O que ele prega nessa obra? Harmonia interétnica, né? Raças convivendo harmonicamente, que suavizaria a influência social do passado da escravidão no Brasil. Ele vai achar, por exemplo, e pregar, por exemplo, nessa sua obra mais importante, que aqui os negros eram tratados com muito mais decência do que nos Estados Unidos. A política daqui era menos segregadora do que a política norte-americana. Nós temos um outro escritor muito influente, já bem depois de todos esses, que é Jorge Amado. Jorge Amado, baiano, vai trazer na sua obra um resgate da influência africana no Brasil a partir da cultura baiana. Ele vai expressar isso na literatura, trazendo as comidas, trazendo toda a cultura riquíssima baiana, que é toda pautada na cultura africana. Mia Couto, um escritor angolano, vai falar o seguinte de Jorge Amado. Jorge Amado fez pela projeção da nação brasileira mais do que todas as instituições diplomáticas juntas. Por que ele vai dizer isso? Porque Jorge Amado vai fazer com que o Brasil de verdade apareça. E ele vai vender muito mais livros, vai ser um dos escritores mais vendidos no mundo, perdendo apenas para Paulo Coelho. Porque ele vai mostrar a realidade dos fatos, mas de uma forma romântica, de uma forma divertida. Quem não se lembra de Tieta, Gabriela Cravo e Canela? São, por exemplo, obras dele que se tornaram sucesso. A gente para por aqui. Na próxima aula nós vamos falar do racismo real, daquilo que é o racismo hoje nas sociedades
na sociedade brasileira em especial, como essas manifestações se dão e como a gente pode agir para combater todas elas.